Prepare-se, porque essa é uma das histórias mais fortes, misteriosas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas de toda a Bíblia. Um episódio que levanta perguntas até hoje. Por que Deus matou um homem apenas por tocar a Arca da Aliança? Quem era esse homem? O que realmente aconteceu naquele momento? E, principalmente, qual era o verdadeiro significado por trás desse gesto? Hoje, você vai descobrir detalhes que quase ninguém comenta. Vamos entrar na história do homem chamado Uzá e explorar o que a Bíblia realmente diz sobre sua morte repentina. Antes de falarmos da morte de Uzá, precisamos entender o que era a Arca da Aliança. E não, ela não era um objeto comum, nem um símbolo religioso qualquer. A arca representava a presença física de Deus habitando no meio do povo. Dentro dela estavam 3 objetos profundamente sagrados: as tábuas da lei, entregues a Moisés, o vaso com o maná que caiu do céu e a vara de Araão que floresceu. E sobre ela havia algo único, o propiciatório, com 2 querubins de ouro, de onde Deus falava. A arca era tão sagrada que não podia ser tocada por mãos humanas, e não porque era frágil ou mágica, mas porque simbolizava a santidade absoluta de Deus. Um Deus que ensinava desde o início que nada impuro pode tocar o santo sem consequências. Quando o rei Davi decidiu levar a arca para Jerusalém, ele estava fazendo algo bom. Seu desejo era sincero: trazer a presença de Deus para o centro da nação. Mas mesmo com boas intenções, ele cometeu um erro grave. A arca tinha uma regra específica dada por Deus: só poderia ser carregada por levitas, usando varas de madeira, colocadas nos anéis da arca, e ela deveria ser levada nos ombros, nunca em carros, jamais tocada diretamente. Mas quando Davi decidiu transportá-la, ele não seguiu esse protocolo sagrado. Em vez disso, colocou a arca sobre um carro de bois, exatamente como os filisteus tinham feito anos antes. A intenção era boa, o método era totalmente errado. E é daí que nasce o desastre. Uzá não era um estranho nem um homem mal intencionado. Ele era filho de Abinadab, na casa onde a arca havia ficado guardada por anos. Ele tinha convivido com a arca por muito tempo. Era familiar para ele. E aqui está o primeiro ponto importante. A familiaridade pode gerar descuido. Uzá sabia que a arca era santa, mas talvez, por estar tão acostumado a vê-la ali, dia após dia, tenha perdido um pouco do temor. Assim como acontece com muitos de nós. Coisas sagradas podem parecer normais quando convivemos com elas por muito tempo. A Bíblia descreve a cena com um detalhe dramático. Enquanto o carro seguia o caminho, os bois tropeçaram. A arca balançou, ela poderia cair. E então, Uzá fez o que qualquer pessoa faria num reflexo: esticou a mão para segurar a arca. Ele tentou ajudar. Ele tentou proteger o objeto mais sagrado de Israel. E foi naquele instante que Deus o feriu. Uzá caiu morto imediatamente ao lado da arca. Mas por quê? Não era uma atitude boa? Esse é o mistério que faz essa história tão difícil de aceitar. À primeira vista, parece que Deus puniu uma boa ação. Parece que Uzá pagou com a vida por tentar evitar um acidente. Mas o segredo dessa história é muito mais profundo. A pergunta não é: por que Deus matou Uzá? A pergunta real é: por que Uzá achou que sua mão era mais pura do que o chão? Pensa comigo. A terra nunca se rebelou contra Deus. A terra nunca pecou. A terra sempre obedeceu às ordens divinas desde a criação. Mas o ser humano, esse sim, pecou. Esse sim carregava a impureza espiritual. Então, na lógica de Deus, o chão era menos impuro do que a mão humana. Uzá não entendeu isso, e ao estender a mão, mesmo com reflexo, ele violou um limite que Deus havia estabelecido. Esse é um dos pontos centrais da história. Uzá não morreu por maldade, ele morreu por violar uma lei espiritual clara. É como eletricidade. Você pode tocar um fio de alta tensão com a melhor das intenções, mas ainda assim morre. Não importa se sua intenção era boa. A lei permanece. O poder permanece.
A santidade de Deus funciona da mesma forma. Muita gente não persegue isso. O erro começou muito antes dele tocar a arca. Davi transportou a arca do jeito errado, colocou no carro que não devia, os levitas não foram chamados, as instruções de Deus foram ignoradas, e ninguém tratou a arca com o devido temor. Uzá foi a consequência final de uma cadeia de erros. O pecado dele foi o último, mas não o primeiro. Quando Uzá caiu morto, Davi ficou indignado, não com Uzá, mas com Deus. A Bíblia diz que ele ficou temeroso e não quis mais levar a arca para Jerusalém naquele momento. Ele não entendeu de imediato, mas depois percebeu. A arca não podia ser tratada como algo comum. Deus não podia ser tratado com descuido. Santidade não é ritual, é realidade espiritual. Davi aprende a lição, chama os levitas, segue todas as instruções corretamente e só então leva a arca com segurança e alegria. 3 grandes verdades surgem desse episódio. Deus é santo, completamente santo. E isso significa que nada impuro pode tocá-lo sem consequência. Obediência vale mais do que boas intenções. Protocolos espirituais existem por um motivo, mesmo que não entendamos. Quem se aproxima de Deus sem reverência corre perigo. A arca não era um objeto religioso, era a presença viva de Deus habitando ali. A história de Uzá não termina apenas com sua morte. Na verdade, ela se torna um divisor de águas no entendimento de Israel sobre a santidade de Deus. Depois daquele momento, algo profundo mudou, no povo, em Davi e principalmente no modo como a arca seria tratada dali para frente. E é aqui que começamos a entender que esse acontecimento não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem viva para nós hoje. Uzá cresceu perto da arca. Ele a viu por anos dentro da casa de seu pai. Ele estava acostumado com aquele objeto. Talvez tenha passado diante dela milhares de vezes. Talvez até tenha ajudado a limpar o ambiente onde ela estava. O problema é que a familiaridade pode produzir um tipo de perigo espiritual silencioso. O costume tira o temor. Aquilo que antes era sagrado, especial, misterioso e inacessível, agora parecia comum, cotidiano, parte da rotina. E quando tratamos coisas espirituais como comuns, corremos o risco de cometer erros graves. É assim com oração, com fé, com a Bíblia, com a presença de Deus. Quanto mais comuns parecem, maior é o risco de perdermos a reverência. Uzá não era um homem mau. Ele apenas estava acostumado demais com a arca. E nesse costume, ele se esqueceu do mais importante, daquilo que ela realmente representava. O toque de Uzá foi proibido não porque Deus fosse duro demais, mas porque Deus havia dado instruções claras. Nada humano podia tocar o sagrado. A arca representava a santidade absoluta. Ou seja, Uzá tocou aquilo que Deus havia dito claramente para não tocar. E isso não porque Deus queria impor medo, mas porque ele queria ensinar ao povo que nenhum sentimento humano pode mudar a santidade divina. A mão humana, por mais bem intencionada, ainda carrega pecado, impureza, limitações. O chão não peca, a madeira não peca. A arca não cairia sem a permissão de Deus. Mas Uzá não entendeu isso. E ao estender a mão, mesmo com reflexo, acabou fazendo o oposto. Depois da morte de Uzá, Davi ficou tão abalado que desistiu de levar a arca para Jerusalém naquele momento. Ele a enviou para a casa de Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. E nesses 3 meses, algo surpreendente aconteceu. A casa de Obed-Edom prosperou em tudo. Isso fez Davi perceber que o problema não estava na arca. O problema estava em como ele a tratou. Deus não queria matar ninguém. Deus queria ensinar reverência. Foi então que Davi fez o que deveria ter feito desde o início. Chamou os levitas, seguiu todas as leis dadas por Deus, transportou nos ombros e não num carro, ofereceu sacrifícios, tratou a arca com temor e alegria. Só então a arca entrou na cidade com celebração. Esse contraste é poderoso. No descuido, houve morte. Na obediência, houve festa.
O grande segredo dessa história é que Deus não estava preocupado com madeira, ouro ou estruturas físicas. O que realmente importava era o ensino espiritual por trás da arca. A morte de Uzá foi como um choque que lembrava ao povo de algo que eles haviam esquecido. Deus é santo e deve ser tratado como santo. Não basta ter boas intenções. Não basta estar perto das coisas de Deus. Não basta conviver com o sagrado. É preciso obediência. Uzá morreu porque tratou o santo como comum. Davi errou porque tratou o santo como cultural. O povo errou porque tratou o santo como tradição. E Deus, ao permitir aquele episódio, estava dizendo: eu não mudo, a minha santidade continua a mesma. Quando Uzá tocou a arca, houve um choque entre dois mundos. O mundo humano, limitado e pecador, e o mundo divino, santo e perfeito. Aquela colisão nunca termina bem para o lado humano. Assim como ninguém pode tocar o sol sem ser queimado, ninguém pode tocar o santo sem consequência. Não porque Deus quer machucar, mas porque sua santidade é uma realidade poderosa e absoluta. O que aconteceu com Uzá foi uma demonstração desse princípio. A história de Uzá é mais profunda do que parece. Ela nos ensina várias lições ignoradas pela maioria das pessoas. Deus não precisa ser defendido. Uzá queria evitar que a arca caísse, mas Deus não precisava disso. Deus nunca perde o controle. A arca não cairia sem permissão. A santidade não depende de mãos humanas. Obediência vale mais do que impulso. Uzá agiu rápido demais, sem pensar, sem lembrar do que Deus havia dito. Às vezes fazemos o mesmo. Agimos no impulso e esquecemos que Deus já estabeleceu limites e regras espirituais. A santidade não é negociável. O mundo muda, as pessoas mudam, a cultura muda, mas Deus não muda. Sua santidade continua intocável. Boas intenções não anulam consequências. Esse ponto é crucial. Uzá não era pecador rebelde. Ele apenas fez o que achou certo. Mas até as melhores intenções não podem apagar a verdade divina. Familiaridade pode matar o temor. Quando tratamos o sagrado como comum, perdemos respeito, perdemos temor, perdemos limites, perdemos discernimento. Foi exatamente assim que Uzá se perdeu. Hoje não temos mais a Arca da Aliança física, mas temos algo ainda mais santo: a presença de Deus habitando dentro de nós. E a pergunta é: estamos tratando essa presença com temor? Ou estamos nos acostumando com o sagrado? Assim como Uzá se acostumou a ver a arca, muitos se acostumam com a fé, com a oração, com a Bíblia, com o nome de Deus. E o costume mata o temor. A morte de Uzá não foi o fim, foi o início de um despertamento em Israel. Depois daquele episódio, Davi mudou, o povo mudou. A arca foi tratada com reverência. A presença de Deus voltou ao centro da nação. A alegria espiritual foi restaurada. Às vezes, Deus permite choques para nos despertar, não por crueldade, mas para nos salvar de algo maior. No fim, a história de Uzá não é sobre um Deus severo, é sobre um Deus santo, um Deus que ensina, que não podemos tratá-lo como comum, que boas intenções não substituem obediência, que a santidade é uma realidade, não uma ideia, que a presença dele exige reverência. Uzá morreu por tocar a arca, mas sua história vive para nos ensinar algo fundamental. Deus continua sendo santo, e ele não muda. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!